Olá, pessoal! Eu estou aqui com um convidado muito especial. Estou aqui com o Gabriel. Gabriel é palestrante, Gabriel gosta de videogame, de tocar piano. Gabriel já trabalha, Gabriel já ganha o dinheiro dele. E ele está aqui para conversar conosco, porque ele é filho, ele gosta de ser apresentado assim. Ele é filho da doutora Legal. Ele é filho do casal Autismo Legal, doutora Carla e o Zé Bertin. E hoje a gente vai bater um papo, assim, sobre várias coisas do mundo dele, que eu quero trazer para vocês. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E pelo visto esse cenário foi feito pra mim, né. Olha que paz que eu tô, né. Porque não faz sentido a gente falar sobre adaptação, acomodação, inclusão e eu tirar ele da piscina de bolinha para fazer a entrevista dele. Então, deixei ele aqui, tá certo? Tá. Vem com a gente que esse bate-papo tá muito legal. Vamos lá, esse menino cresceu, esse menino está trazendo muito orgulho pra gente. O Gabriel agora é palestrante, é isso mesmo. Ele está aí com a palestra sobre conta um pouquinho, Gabi, sobre essa sua vida de palestrante? Eh, por que eu decidi fazer palestra para o começo de conversa? Eu sempre quis ter um gostinho de doutora legal. O que que é esse gostinho de doutora legal? Passear, ficar em hotel de luxo, falar com um monte de gente, passear, comida boa, tudo mais. Eu vou ter que olhar para a mãe dele, gente. Quem conta, eu ou você? Que não é tudo isso. Ah, glamour, esse glamour todo, ele que é o hotel de luxo? Quem conta, eu ou você? Então, além disso, autismo não é uma coisa muito fechada, sabe. Aham. A gente, eu digo a maioria das pessoas, que a gente só conhece o autismo que aparece na televisão, ou aquele gênio que aparece em série de televisão, ou a criança que fica no canto da sala se balançando. Exato, E Gabriel. autismo não é só isso aqui, é isso aqui. Autismo é gigantesco, tem É um muitas mundo, coisas para se saber. é um mundo, é um Exato. espectro. Autismo é um novo mundo para se conhecer, porque, nossa, a minha mãe faz uma brincadeira legal nas palestras dela, ela fala que autismo é como se fosse 50 tons de azul, Perfeito. desde o azul mais clarinho até o azul mais escuro. O que que eles têm em comum? Todos têm o tom azul, Uhum. e cada tom azul tem o seu diferencial, mas continua sendo azul. Então todos podem ser diferentes, cada tom tem o seu diferencial, mas na verdade todos estão dentro do mesmo espectro. Exatamente. Todos têm os mesmos sinais, todos têm as mesmas dificuldades. As 3 áreas estão ali comprometidas de alguma forma, mas com variações, Uhum. certo? Certo. E é isso que você aborda na sua palestra? Então, sobre a minha palestra, eu falo sobre a minha vida. Eu conto como que foi meu desenvolvimento, das minhas conquistas e tudo mais, mas de uma forma bem descontraída, porque palestra de verdade é aquela que anima as pessoas, não é? Uhum, é. Também que eu conto muita coisa da minha vida. E, eu lembro de uma história que eu já contei nas minhas palestras, que eu tinha praticamente um AT na escola, que é um amigaço meu. Até hoje ele é um amigão meu. É muito linda essa sua história com o Lorenzo, né? O Lorenzo, a gente falou fora das câmeras, ele é muito legal. Uhum. E vocês são amigos desde pequenininho. Uhum. Durante um período da sua vida, ele foi aquele amigo muleta na escola? Fé. Você usava ele para imitar? Como é que era essa relação? Conta um pouquinho para poder inspirar outras pessoas aí. Eu tinha uma relação com ele meio de eu precisar dele, eu tinha uma relação meio de dependência. Pra você ter ideia, ele que abriu meu pote do lanchinho na hora do intervalo. Eu não conseguia abrir o pote do lanche. Uhum. Ele me ajudou a abrir esse pote de lanche. Ele me ajuda quer dizer, ele me ajudou a entregar a agenda pra professora, pra avistar a lição de casa e tudo mais. Caramba. Gabriel, você está aqui falando e eu já estou pensando em outras coisas, né. Às vezes a gente acha que a inclusão é uma coisa tão difícil, né. Mas não é. Ele ajudar você a abrir o potinho. É. Isso representava muito para você e representa até hoje.
não é? Exatamente. Gabriel, as coisas não foram então sempre tão fáceis como elas estão parecendo hoje, né? Você hoje está grande, está enfrentando aí os desafios da adolescência. Foi uma criança dentro da realidade do nosso país, você é uma criança considerada de diagnóstico precoce. Você foi diagnosticada aos 3 anos. Recebeu toda a estimulação, todo o tratamento que você precisava. Quando você começou a palestrar para a gente poder, ajudar as pessoas que estão ali do outro lado. Foi fácil para você montar a palestra, subir no palco, enfrentar o público? Então, para eu fazer minha primeira palestra, foram vários desafios. O primeiro foi ter a ideia. Surgiu do nada, mas eu lembro até hoje dessa história, que a minha mãe ela gosta de dar corda pra mim quando eu tenho uma ideia mirabolante, sabe. Um dia eu cheguei na minha mãe e falei: "Mamãe, eu quero fazer palestra". Aí minha mãe já ficou empolgada, querendo saber do que ia ser. Ela falou: "Nossa, Gabriel, do que vai ser sua palestra?". "Ah, eu vou contar sobre a minha vida". Ela falou: "Boa, eh" não, aí eu tinha falado também que na palestra eu queria, ir pra fora da cidade, viajar de avião, ficar em hotel de luxo e ganhar cachê. Ó, e pra quem não sabe, hotel de luxo é com café da manhã, e é isso. Ah, entendi. Aí Então isso é hotel de luxo. Um exatamente. quarto gostoso, uma cama bacana e um café da manhã. É, só isso já é considerado café de no hotel de Hotel de luxo. Ah, bom, gente, eu estava pensando que era um bangalô nas Maldivas. Uma preocupada. Não, não é isso. Então vocês contratantes aí, é um hotel bacana com café da manhã. Aí já pode levar o palestrante Gabriel. fica de olho, hein. Vai, e aí? Também queria receber cachê. Aí o cachê. Aham. Aí minha mãe falou: "Nossa, então quanto que você quer ganhar nas palestras?" Eu falei: "Eu quero ganhar R$ 100". Ela falou: "Ah, R$ 100 é um dinheiro bacana pra começar a fazer palestra". "Não, não, R$ 100 por pessoa. Ah, Talvez um dia as pessoas pagam pra as pessoas vão pagar R$ 100 pra assistir suas palestras, mas por enquanto não tem como ser tudo isso". "Ah, tá bom, então eu quero 200 na palestra". Aí beleza. e aí tudo aconteceu assim como era esperado? Não tudo. Então conta pra gente. Primeiro que eu queria que a minha palestra fosse surpresa pra minha mãe. Então, a gente ficou no hotel, né, a gente se organizou com as malas e tudo mais. A minha mãe sempre vai mais cedo pro evento, porque ela gosta de bater papo. Aí eu e o papai vamos mais tarde, um pouco antes da minha palestra, e a gente sai um pouco depois, né. Hum. Minha mãe gosta de bater papo, isso já não é novidade pra ninguém. Uhum. Até aí beleza. A minha mãe foi lá no evento conversar, enquanto isso o meu pai me ajudou a montar a palestra. E foi muito interessante montar a palestra. Foi? Eu não vou falar que foi legal, porque a gente teve que ficar parado pensando nas ideias, Sim, tem. mas foi interessante. Sim. A gente pegou vários vídeos da minha infância, a gente bolou um mini roteiro de como que eu ia contar minha palestra e tudo mais. Teve toda então uma preparação, um planejamento, teve Exatamente. todo um preparo mesmo, para você poder estar ali e dar o seu melhor na palestra, mesmo contando a sua história. É, beleza, já passaram 2 desafios, a ideia e a palestra feita. O terceiro desafio era acabar com o medo do palco. Apresentar, subir no palco, Chegar enfrentar. exatamente. Eu lembro que um pouco antes da minha palestra começar, uma meia hora antes, eu acho, uma das organizadoras do evento tinha me chamado pra ir lá na frente, que ela tinha ficado que ela me chamou, né, eu fiquei super empolgado, aí quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei todo vermelho, vermelho de vergonha, de medo, de tudo. Aí minha mãe já tinha reparado que aconteceu. Que estava alguma coisa de errado acontecendo. E a organizadora também, ela era terapeuta também, e ela percebeu que eu já estava começando a ficar envergonhado. "Ah, o Gabriel ele tá um pouco envergonhado agora, mas depois é a palestra dele, viu?" E essas coisa. Mano, eu comecei a chorar de: "Ai, eu não vou conseguir, de vergonha, de medo". Legal, né, eu trazer essa realidade. Porque as pessoas às vezes ficam com as expectativas muito altas, né, Gabi? Uhum. E achando que tudo vai fluir perfeitamente, né. Então, mesmo a gente que já tem experiência, ainda dá frio na barriga para subir no palco.
né. Agora imagina você pela sua primeira vez. Então eu acho muito legal você trazer essa realidade. Deu medo, eu chorei, eu fiquei vermelho. E aí? E aí a gente foi pra sala do camarim, foi a minha mãe e meu pai pra me confortar, e essas coisas, que eu já esqueci a palavra que eu ia falar. A gente fez uma oração junto, pedindo pra Deus colocar as palavras na minha boca, pra falar tudo que eu tivesse que falar e tocar o coração das pessoas que estivessem lá no evento. Hum. Depois daí foi só pra frente. Cheguei lá no palco todo empolgado, ainda com medo, mas fui mesmo assim. Comecei minha palestra, fui pegando embalo. A minha mãe estava no palco junto comigo. Nossa, a minha mãe chorou junto comigo no final da palestra. Ela de orgulho e eu de felicidade. Que delícia. E daí você não parou mais. Daqui pra frente é só pra frente. Isso mesmo. Então a gente dá aquela tremidinha no começo, é que nem andar de bicicleta. Mas Hum. aí depois que pega a velocidade, pega o ritmo, daí vai. Exato, é isso. Tá bom, então vamos estimular outras pessoas. Uhum. Gabriel, e essa sua camiseta aí que eu tô vendo que tá assinada, coleção by Gabriel Bertin. Essa camiseta é da Cog Life Arts da Flávia. É, Conta sobre esse desenho. então, primeiro eu quero fazer um desafio pra vocês. O que vocês acham que é o significado dessa camiseta? Eu não sei, Gabriel, eu tô vendo 2 homens aí, parece que eles estão ou dando a mão ou entregando alguma coisa. Explica pra gente. Então, o significado dessa camiseta é na representação das pessoas autistas, certo? Dá pra ver pelo abafador, pelo fidget toy, né, essas Uhum. coisas. E aqui uma pessoa importante, político, empresário, essas coisas. E os 2 dando as mãos pra se juntarem e fazerem um mundo perfeito. Por isso o balão de pensamento. Entendi. E o que que são esses papeizinhos que estão saindo da mala dele? É, Inclusão é tudo. né, esses papelzinhos é só porque é uma pra representar melhor a pessoa importante. Uhum, entendi. Então isso é algo que você espera que aconteça na nossa sociedade? Com certeza. Sem inclusão, o nosso mundo, ele pode até estar andando um pouco bem? Pode, mas com inclusão, ele vai dar passos largos, com certeza. Deixa uma dica pra gente, Gabriel. O que que você acha que a sociedade poderia falar, fazer, agir? Qual seria um passo importante para a inclusão? Olha, primeiro que a gente tem que estudar, porque a gente só consegue respeitar, entender, apoiar alguma coisa, se a gente sabe o que é. Por isso que eu gosto de fazer as palestras. Autismo pode ser só isso aqui para algumas pessoas, mas na verdade é muito maior. E se as pessoas não conhecerem esse mundo, elas não vão conseguir respeitar, não vão conseguir acolher, não vão conseguir entender e não vão conseguir ajudar. Por isso que eu faço as palestras, para as pessoas conhecerem e respeitarem o autismo. Gabi, você já viveu alguma experiência onde você não se sentiu, pertencente, onde você não se sentiu respeitado, onde você saiu de alguma forma triste pela forma como você foi tratado? Então, eu não tô com o dicionário comigo, não entendi direito a pergunta. Vamos lá, você já viveu alguma situação aonde você acha que não ocorreu a inclusão, onde você não foi respeitado? Na escola, num restaurante, na fila de um cinema, no ônibus, você consegue se recordar de alguma coisa assim? Eu posso estar comendo bola, mas a minha mãe tem uma história que eu acho que é um pouco parecido. Vamos ver se eu não tô comendo bola, mas lembra da história da Super Nanny? Cola pra essa pergunta? É Ah, isso? cola então. Vamos lá. Vocês Eh, viram que ele ainda busca um pouquinho de ajuda, né, exato. foi só uma A troca até de mes olhar e a mãe fez assim. até mesmo na última palestra que eu fiz, a minha mãe ainda estava no palco ou perto pra poder me ajudar, tipo, esqueci alguma coisa que eu tenho que falar, ela vai lá e conta a parte técnica da história. Não, e só abrindo um outro parênteses, é que Guia de suporte, né. uhum. E só abrindo um outro parênteses também, é que eu não estudei pra fazer minha palestra.
não estudo nada. É genuíno, é a sua história, Exato, eu tô contando o meu ponto de vista dessa história. tá certo? "Ai, mas eu vou pra palestra sobre autismo porque eu quero ouvir profissionais". Beleza, mas tem que ouvir o lado do paciente também. É muito importante a gente dar voz, né, a gente dar uma escuta ativa, né, não adianta a gente estudar, 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 baixar, baixar artigo, se você não tiver esse contato, se você não der essa escuta. Por isso que eu estou dando esse espaço até de entender que situação foi essa, para que a gente aprenda. E quando a gente fala sociedade, sou eu, você, é ele, é ela, nós somos a sociedade. Então, o que será que foi feito que você não se sentiu bem, não se sentiu confortável, não se sentiu pertencente, alguém que pertence a este grupo, sabe, incluído? Conta para mim. Então, eh, eu vou falar porque estava eu não entendi direito a situação, porque eu ainda era meio pequeno, Você era então pequeno. é, eu não entendi o contexto da história, mas eu diria que a minha mãe que ela se sentiu excluída, sabe. Uhum. Vamos lá, sabe que em época de Copa do Mundo, tem gente que gosta de juntar o pessoal da família, amigos, e fazer um super churrasco, certo? Uhum. Minha família também é de fazer isso. O pessoal compra carne, compra suco, coca e essas coisas, e a gente ficou de comprar o pão de alho, certo? Eu tinha quantos anos naquela época? 3 anos, um pouco depois do diagnóstico. Vem aqui pertinho. Hum. Eu acho que para essa história ele vai O seu precisar convidado, a doutora Carla. com mais gente aqui. A gente estava na fila da padaria, a gente era o terceiro da fila, se bem me lembro. Eu já estava super agitado, eu estava meio inquieta, minha mãe tentando me pegar no colo, eu estava contorcendo todo pra tentar sair do colo da mãe. Aí minha mãe teve que ela usou o colete salva-vidas dela, né, em caso de emergência use celular. Hum. Até aí beleza, o pão estava quase saindo. Aí, o primeiro lugar da fila chegou pro segundo e falou: "A super Nani se daria bem aqui". E a minha mãe, já toda quase chorando, ela me pegou no colo e ela falou: "Meu filho, ele não é sem educação, ele é autista e ele ainda não sabe esperar". Em questão de segundos, o pão já tinha saído, minha mãe pagou o pão, foi pro carro, me botou na cadeirinha, sentou no banco do carro e chorou. Ligou pro José. Ele falou: O Gabriel não é sem educação, ele não é sem educação, ele ainda só não sabe esperar". Minha mãe já estava toda em lágrimas. E beleza, quer dizer, beleza não, né, não é bom. O que eu quero dizer é que não foi nada legal essa piada, mas eles não sabiam. Primeiro que a gente não precisa levar um cordão na mão, o laudo na bolsa pra explicar para as pessoas que ele é autista, mas poxa, ele não sabe esperar. Sim, existe uma diferença bem grande, né, Gabriel? Uhum. Entre a criança que não está sendo ali bem ensinada, né, porque quando a gente fala mal educado, ela não está sendo muito bem ensinada, né, e da criança que tem uma dificuldade real. Mesmo os pais se esforçando para ensinar, ela tem uma dificuldade em aprender, ela tem um atraso no desenvolvimento dela, então ela pode se comportar como uma criança menor, né, do que ela é cronologicamente, entende? Carla, quer complementar sobre essa história? Essa essa história eu faz já uns 10 anos que eu conto essa história, eu acho que esse ano foi o ano que eu comecei a contar sem chorar, apesar de que ainda dá muito nó na garganta falar sobre isso, porque isso é o que a maioria das famílias vivenciam todo santo dia. Quando você está numa fila, você pega prioridade, as pessoas acham que você está furando fila, você senta numa cadeira, por exemplo, no ônibus, e as pessoas acham que você está sentado no lugar de pessoa idosa e mandam você levantar. Quando você precisa de uma adaptação no ambiente escolar ou no ensino, e as pessoas acham que você está querendo alguma vantagem ou algum benefício. Quando você, tem um filho que precisa pular para se autorregular, e as pessoas acham que seu filho não pode pular, porque o pular, que é uma necessidade quase que fisiológica, como uma estereotipia, incomoda um vizinho.
entende? Essas coisas, os olhares, o julgamento, né. A mãe de autista que nunca teve nenhum olhar de que você está se aproveitando do seu filho para não ficar na fila, é porque nunca saiu de casa, Hum. né. Eh, Graças a Deus o Gabriel sempre teve um ambiente muito protegido, desde que a gente recebeu o diagnóstico, a gente já contou para todo mundo que ele era autista, então as pessoas acolhiam, muito bem. Mas a gente sabe que nem todo mundo apoia, nem todo mundo ajuda, muitas pessoas julgam e isso dói muito. Dói. Quando a gente fala de um autismo nível 3 de suporte, na verdade a pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo, isso machuca muito os pais. Mas quando a gente fala de um autista nível 1 de suporte, um jovem, um adolescente, um adulto, ele percebe que ele está sendo deixado de lado. E isso machuca muito. Sim. Eu queria complementar, a Cá usou uma expressão, uma palavra muito importante, né, a gente sempre protegeu o Gabriel, a gente sempre blindou o Gabriel. Pessoal, como psicóloga, né, já me chama a atenção, proteger é diferente de superproteção. Como a gente tem aí um contato, então eu até queria trazer isso para vocês. Hoje ele tem condições, ele tem habilidades instaladas, então não é que ocorre uma superproteção. Na época ele apresentava uma vulnerabilidade muito maior, que enquanto mãe ela precisava proteger. Essa questão de proteção é principalmente com relação aos ambientes, né. Eu sei que, né, e você vivencia isso sempre, tem muitas famílias que recebem o diagnóstico e não querem contar para ninguém, achando que se a gente não conta as pessoas não vão perceber que seu filho é diferente. Todo mundo já percebeu, né, eu vou dizer como mãe, todo mundo já percebeu que seu filho é diferente. Então você não falar não vai fazer com que as pessoas não reparem que ele é diferente. Isso não é proteger. Não, não é. Então você falar para as pessoas sobre o autismo e ensinar as pessoas a melhor forma de tratar as dificuldades que seu filho encontra, é você se colocar à disposição para ser chamada toda vez que a criança está brincando e que ela não sabe brincar, você vai ter que estar lá brincando com ela, levar amiguinho para casa para ajudar ele se relacionar com outras crianças, sabe. Essas coisas, fazem parte da nossa obrigação como pais. O proteger é preparar as pessoas para receber, é preparar a sociedade, é auxiliar na interação, não é jogar ele lá e falar: "Olha gente, respeita porque meu filho é autista". É estar lá junto com ele, é ir para o parquinho junto com ele, enquanto as outras mães estão no celular, estão batendo papo, você está lá no meio das crianças correndo, se acabando, sujo e tudo, porque seu filho não sabe brincar. Você precisa brincar junto com ele. Você precisa ensinar como que ele se relaciona com as crianças. Dá trabalho, Lu. É óbvio que dá trabalho, mas você acha que não valeu a pena? Então vamos mostrar o valeu a pena? Ô Gabi, você já está tendo aí rendimentos, porque a gente fala tanto, né, gente, em autonomia, em funcionalidade, em qualidade de vida, em torná-los laborais, né. Então, como é que você estava me contando aqui com esses rendimentos que você já teve? Com palestra, vendendo pão, qual foi sua última aquisição? Conta para o pessoal. Como assim? Que você qual foi o seu sua última conquista? Você estava aqui, o que você comprou? Ah, não, é que eu já falei que eu não tenho dicionário comigo, eu não conheço essas palavras difíceis. Entende, entende, o autismo tá lá, a dificuldade de comunicação é diferente da dificuldade em falar, ele fala muito bem, ele é um palestrante, mas a dificuldade na comunicação ainda está presente, são pequenos detalhes que a maioria das pessoas não percebem. Você estava aqui todo feliz me dizendo que o dinheiro que você ganhou já te permitiu comprar uma coisa que você queria muito. Vamos lá. Conta para o pessoal. Primeiro, antes de contar essa história, eu vou contar uma outra história rapidinho, tá bom? Beleza. Quem ele puxou pra contar a história assim? Você tem ideia? Nenhuma. Olha, eu corto meu pescoço, mas não falo quem foi. Enfim, eh, tinha uma época, que era mais ou menos na pandemia, que toda semana eu queria alguma coisa diferente. Uma semana eu queria videogame, outra semana eu queria outro joguinho, outra semana eu queria sei lá o quê. Quantos anos você tinha, Gabriel? Eu acho que uns 10 anos, Hum. 10 ou 9. Uhum. Então, entre 9 e 10 anos é uma fase muito intensa, a gente quer muitas coisas, quer comprar muitas coisas. Gente, aí minha mãe ela ficou falando: "Filho, dinheiro não nasce em árvore, né, o meu din eu não tenho tanto dinheiro pra comprar essas coisas".
E aí eu usei um super argumento que quase refutou minha mãe. A mamãe trabalha e ganha o dinheiro dela. O papai trabalha e ganha o dinheiro dele. O Caio trabalha e também ganha o dinheiro dele. Mas eu não posso trabalhar. Como é que eu fico? Minha mãe me ensinou a ganhar dinheiro fazendo pão. É mesmo? Tudo começou então você fazendo pão. E você vendia para quem esses pães, Gabriel? Vendia pro pessoal do meu condomínio. Tanto que eu tenho uma história super engraçada pra contar sobre isso. Então conta. Não, antes não vamos fugir muito do assunto. Tá bom, se organiza aí. Vamos no papo da aquisição primeiro. Isso, ele gostou da aquisição. Gostou, vai usar, vai usar. Vai. Já vou ficar esnopando pros meus amiguinhos. E aí, eu comprei um notebook da Acer gamer para eu poder, jogar e essas coisa. E como que eu comprei esse computador? Fazendo pão. Parcelei, eu fiz um combinado com meu pai que eu pagava a metade e meu pai me deu a outra metade. Eu pagava umas parcelas de um pouco menos de 300 por mês, durante um ano. Era um saco fazer os pães, porque eu não queria mais fazer pão, mas eu precisava se eu quisesse continuar com o computador. Olha só, né, o treino que foi isso, né. Você sabe, Lu, que teve algumas semanas que ele não fazia pão e o Zé dizia: "Dia tal vence a parcela. Se você não pagar a parcela, o papai vai pegar o seu computador então, porque se você não pagar, o computador não é seu". E teve semana que ele ficou sem computador, porque ele não quis fazer o pão para ganhar o dinheirinho para pagar a parcela. E aí foi muito bacana, porque a gente pôde trabalhar com ele a questão do controle inibitório, da vontade de fazer e das obrigações. Ele não tinha vontade de fazer, mas ele tinha vontade de jogar. Para ele jogar, ele tinha que pagar a parcela do computador dele. Ele sabia fazer o pão. Eu fazia junto com ele, eu colocava no forno, eu tirava do forno, mas ele fazia a massa sozinho, ele que moldava o pão, ele que entregava o pão, que recebia e tudo. E e ele foi entendendo que para ele ter dinheirinho, ele tinha que se esforçar. E ele começou a pensar o que valia a pena gastar, o que não valia, então ele juntava mais dinheiro, quando ele estava chegando na data de pagar a parcela e de repente ele não tinha feito muito pão, ele ligava para a vó: "Vó, você quer comprar pão?" E aí vó, tia, tio sempre ajudava e tudo. Mas é essa percepção da responsabilidade, né, que a gente treina em casa, Uhum. que pode ser trabalhado por vocês terapeutas, mas que a gente, pai e mãe, também pode ensinar. Muito legal, muito legal. O quanto também tem aí de neurociência, né. Então, óbvio que pela idade dele, os impulsos, até eu frisei a idade, né, são muito fortes, é o desejo, eu quero, né, eu quero sem medida, é princípio do prazer, não existe princípio da realidade. Mas aí você vai treinando esse cérebro para que a gente, crie novas conexões, habilite novas áreas, para que ele tenha controle inibitório. E como é que a gente faz isso? No real, nas experiências do dia a dia, nessa família participativa, processos, né. Então uma semana deu certo, a outra semana não, e aí vem a orientação, e aí ele busca uma nova solução, e isso vai crescendo, né. Continua aí a sua história. E aí eu paguei esse computador e eu fiquei super feliz, porque finalmente acabou as parcelas. E aí o meu irmão decidiu comprar um computador muito, muito bom. E beleza, o meu irmão também tinha um computador antigo e ele decidiu pegar um novo. Então, ele não queria, sair perdendo nessa história, ele queria vender o computador antigo dele. O que que ele fez? Ofereceu o computador dele pra mim. E aí beleza, eu comecei a vender o meu computador antigo, o notebook da Acer, e juntei mais um dinheirinho das palestras, e aí conseguiu fechar o valor do PC do Caio, e agora ele está na minha mesa pronto para uso. Uau! Então o seu esforço, as palestras, mais as vendas de pão, te renderam um upgrade no seu computador. Hoje você tem um computador melhor do que o que você tinha, só fazendo pão. Olha que legal, olha que exemplo para a galera. E você só tem quantos anos, Gabriel? Eu só tenho 13. 13 anos.
E ó, eu tô bem orgulhoso de você agora. Aprendi uma palavra nova e você também aprendeu. Upgrade. Upgrade, isso mesmo. Gabriel, muito obrigada pelo bate-papo. É sempre um prazer estar com você. Você sabe que eu sempre me divirto muito. A gente se diverte já tem uns bons anos juntos. Uhum. E eu te espero para o próximo, tá bom? Obrigada, meu querido. Obrigada, Carla, por permitir esse esse rico aprendizado, né? Muito legal. Demais, demais. É muito legal, eu sou suspeitíssima, mas é muito bacana, a gente cada vez que o Gabriel tá conversando, tá fazendo palestra, ele tá fazendo alguma coisa assim, pra mim é uma viagem no tempo, né, porque a gente volta 10 anos atrás, quando ele não falava nem 10 palavras que eu, mãe, conseguisse entender, né. A gente nunca imaginou se algum dia o Gabriel ia conversar, se algum dia ele ia ser alfabetizado, se ele teria amigos. A gente, na verdade, nem sonhava, sabe, Lu. Acho que era até um mecanismo de defesa nosso, a gente não pensava muito no futuro do Gabriel, a gente pensava 3 meses, 6 meses, um ano, sempre 3 meses, 6 meses, um ano, que eram os objetivos, mas de pouquinho em pouquinho, que é o que a gente conversou há pouco tempo atrás, um passinho de cada vez a gente chega muito longe. E hoje em dia, só Deus sabe onde o Gabriel chega e onde ele quiser ir a gente vai com ele. É, o céu é o limite, eu sempre falo isso. Obrigada, pessoal, até o próximo.